Oi, raios de sol! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está me assistindo, mas eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família também. Segura aqui nesse vídeo, tá? Que hoje a gente vai falar sobre peças de roupas que trazem mais equilíbrio, mais simetria aos formatos de corpo, tá bem? Então, se você já gostou desse tema de vídeo, se é um vídeo que lhe interessa, um assunto que lhe interessa, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, pode partilhar com as amigas à vontade, tá? Que a gente vai ficar muito grata. Eu, no caso, ficarei muito grata. Meus amores, e a gente tem vídeo aqui toda terça, quinta, sábado e domingo, às 19 horas, horário de Brasília, tá? Se quiser também pode me seguir nas redes sociais. Eu, Maísa Gabi, no TikTok, no Instagram e no Facebook, tá? E vamos lá pro vídeo. O primeiro formato de corpo que a gente tem é o formato pera ou formato triângulo, tá? A gente já viu, e se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu ajudo vocês a descobrirem qual é o formato do seu corpo, eu sugiro que você assista isso antes de vir para esse vídeo, para você saber qual é o seu formato de corpo, para depois saber quais peças usar na hora de criar ali uma compensação entre os ângulos mais evidentes do seu corpo, tá bem? Mas se você já sabe o formato do seu corpo, só continua nesse vídeo que vai valer super a pena, tá? Qual é a característica mais marcante desse formato de corpo? Quadris maiores que os ombros e a cintura, tá? Como a gente quer criar uma harmonia, a gente vai destacar a parte superior do corpo, dar mais evidência a essa parte superior. Como que a gente faz isso? A gente pode usar roupas ombro a ombro, roupas mais volumosas na parte de cima, com, por exemplo, ombreiras ou com aquelas mangas bufantes aqui no ombro. Olha, já vou avisar que eu tô gravando com luz natural, obviamente, e eu tô gravando no celular, então pode ser que tenha algumas alterações de iluminação, tá bem? Já vou avisar vocês pra vocês não acharem estranho. A gente tem aqui um exemplo com saias, são saias evasê, que são saias que dão um pouco menos de volume na linha do quadril e dão um pouco mais de volume logo abaixo do quadril, criando aí uma silhueta mais alongada, vocês podem perceber. E nos três casos, mesmo nesse caso da saia com estampa, a estampa geométrica que cria a ilusão no caso, de ficar a cintura mais fina. Para além desse detalhe, ainda tem o uso na parte de cima de uma blusa mais volumosa. Vocês conseguem ver que é uma blusa como se fosse assim de lã larga, para dar essa sensação de equilíbrio. As calças, a gente tem aqui 4 exemplos. Uma boa pedida é a calça flare, né? Que é a calça mais ajustada na linha do quadril ali, tudo bem. Mas na parte de baixo ela é mais larga. É uma boa opção. E contrastando com isso, vocês podem notar que em todas elas, ou você tem uma blusa mais larga, ou você tem também, por exemplo, o uso de acessórios maxicolares e que chama atenção para a parte superior do corpo, que é o que a gente quer, disfarçar a linha do quadril e chamar a atenção para a parte superior do corpo. A gente tem também essa saia longa, marrom, com essa blusa de lã. Como eu disse, roupas volumosas na parte de cima. Uso de acessórios maxi para chamar a atenção, por exemplo, brincos ou um colar grande, colorido, para chamar bastante atenção para a parte superior, para que não fique tão em evidência a parte inferior do corpo. A gente tem também o formato de corpo triângulo. A gente consegue ver esse formato de corpo, assim como o retângulo também, é muito comum nas pessoas que são modelos ou atletas. São 2 formatos de corpos bem comuns para essas pessoas. O triângulo invertido se caracteriza por ombros mais largos que a cintura. E o que a gente tem que fazer? Criar uma impressão de volume na linha do quadril e tirar a evidência do superior do seu corpo.
tá? Nesse caso, o que a gente pode fazer? Usar blusas em decote V, que vão dar essa sensação de profundidade e não de largura, vão trazer a atenção para o seu colo. Ou a gente pode usar golas em U, nunca ombro a ombro, e nunca alcinhas muito finas, tá? Sempre é ideal aí usar uma alça mais larga. Pode usar também blazers por cima, mas os blazers, o ideal é que fique abaixo do quadril e que na região do quadril eles tenham bolsos e sejam acinturados para criar aquela simetria e dar a impressão que você tem mais quadril do que você tem realmente. Dois exemplos excelentes de famosas, que tem um ombro maior que o quadril, Kate Middleton, e a gente tem também Angelina Jolie. Percebem que, se vocês observarem bem a forma como a Kate Middleton se veste, ela sempre usa roupas mais largas na linha do quadril para criar essa sensação de simetria, tá? E você olhando, você não percebe talvez que o formato de corpo dela seja o formato triângulo invertido, mas sim, ela tem a linha do ombro muito maior em relação ao quadril e a cintura dela. Mesma coisa Angelina Jolie. Você pode ver, por exemplo, nesse vestido que ela tá usando, que embora a parte de cima do vestido seja um pouquinho volumosa, ela tem um pouquinho mais de volume no quadril. Vocês podem ver que é um vestido mais rodado, que dá um pouco mais de volume no quadril e cria essa sensação de equilíbrio. Outra coisa que ela fez uso aqui foi o cinto marcando a cintura. Outras opções também que podem ser usadas são, por exemplo, essas calças mais largas, calças que dão volume no quadril, calças estampadas que vão chamar a atenção para o seu quadril e tirar de evidência a parte superior do corpo. Então, se você tem a parte superior do corpo mais evidenciada, faça uso de roupas neutras na parte de cima, estampadas na parte de baixo, ou menos volumosas na parte de cima, com mais volume na parte de baixo. A ampulheta é um formato considerado mais harmônico, tá? Você basicamente pode fazer uso de qualquer peça de roupa e nesse momento cabe mais a questão do gosto pessoal, o que você mais gosta de evidenciar. E vale ressaltar que o formato ampulheta podem vir em vários formatos, mais cheinhos, mais magros, meio termo, mais altos, mais baixos, em várias formas, tá bem? O que você tem que ver é o que você quer evidenciar e o que você quer disfarçar. Se de repente você quer uma cintura um pouco mais marcada, ou se você quer dar um pouquinho mais de evidência no quadril, então você vai fazendo o jogo, porque assim, sempre acontece de uma parte do corpo ser maior que a outra. Por exemplo, o meu ombro, mesmo quando eu meço, quando eu tiro as medidas, eu sei que tem a mesma medida do quadril, mas olhando de frente, aparentemente eu tenho o meu ombro maior que o meu quadril. Então, eu sempre gosto de dar mais volume na região do quadril e disfarçar a região do ombro. Apesar de que o meu formato de corpo é uma ampulheta. A gente pode usar qualquer tipo de roupa, mas se você for como eu, vai gostar de peças de cintura alta e cintura mais marcada. Como você pode ver aqui, essa peça off-white ou branca, peraí, deixa eu ver. Tipo, nesse tom de a blusinha off-white e essa calça. Ai, gente, é super o que eu usaria. Eu super usaria essa roupa. Aqui a gente tem um look da Camila Coelho, por falar nisso. Tem um corpo bonito, né? Gente, enfim. Essa roupa que ela tá usando, eu super usaria. Que é essa calça flare com uma blusa na parte de cima um pouco mais soltinha. Eu adoro esse tipo de roupa. Esse outro exemplo aqui da calça, como eu disse, um pouquinho mais de volume. Ela é uma calça um pouquinho mais larga, tipo... Uma calça um pouquinho mais larga, como se fosse... de escritório, essa moda assim de escritório. Eu gosto de me vestir de forma mais social, então eu adoro. E daí você pode usar ou uma blusa lisa na parte de cima, em bloco, que eles dizem, ou eu poderia usar uma estampa também, porque não teria problema. Como o meu corpo é harmônico, não vai ter problema algum. Aqui a gente tem o retângulo, tá? A cintura menos marcada, tá? Geralmente tem a mesma medida, o ombro, o quadril, assim como a ampulheta, só que a diferença é que eles não têm a cintura marcada, tá? Nesse caso, como a simetria já existe simetria entre o ombro
e o quadril, o que a gente quer criar aqui é a ilusão de uma cintura, que não existe. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma peça mais larga em cima, mais larga embaixo, e criar aqui uma cintura, de repente, ou pôr um cinto. Se você tiver um vestido bem largo, por exemplo, sem um corte, você pode pôr um cinto aqui, e isso vai criar uma sensação de... um cinto na região da cintura, obviamente. Isso vai criar uma sensação de harmonia, entendeu? Outra coisa, esses dias eu estava me lembrando, olha só, vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Uma menina falou que ela tem um formato de corpo mais retangular, não tem a cintura muito fina. E o que ela começou a fazer com o personal dela na academia? Musculação na parte de cima, musculação na parte de baixo, para que desse a impressão de que a cintura dela é mais fina. Isso é uma fisiculturista, né? Pronto. E é a mesma questão aqui. A gente quer criar equilíbrio entre a parte de baixo e a parte de cima. Então, uma boa pedida é... você pode fazer uso de uma estampa, de repente, no vestido inteiro, e pôr um cinto ali para marcar bem a cintura, o contorno da cintura, um cinto fluorescente, de repente, e evitar o uso de colares, e isso para não chamar a atenção para a parte superior do corpo, para marcar bem a cintura. Criar essa sensação de formato de ampulheta, que é o formato mais harmônico que a gente tem. A gente tem aqui um exemplo muito clássico desse formato de corpo, Gisele Bündchen. Ô, bicha bonita, né? Ela fez aqui no caso desse vestido prata. O corte, vocês estão vendo que o corte do tecido tá bem na região da cintura? Então, esse corte vazado dá a impressão de que a cintura dela é mais fina, cria ali um ângulo que não existe. Nesse outro vestido que ela usou, ela colocou uma faixa na cintura rosa fluorescente. E toda a atenção, quando você olha, vai para a faixa e você esquece do resto. Vestidos transpassados são uma ótima opção, com faixas na cintura, como a gente pode ver aqui nesse. Peças mais largas na parte de baixo, mais largas na parte de cima, para criar um equilíbrio, que é o caso dessa calça com essa blusinha preta. A gente tem aqui calça na parte de baixo, tá vendo? Bem pantalona, bem largona mesmo. E daí na parte de cima a gente tem um cropped mostrando a barriga, para dar aquela sensação de cintura mais afinada. E o corte da calça também dá essa impressão de que a cintura é mais fina, então combinando os dois dá essa impressão de cinturinha mais fina. Agora a gente vai pro formato oval, que é aquele voluminho que tem na região do abdômen. E as pessoas comumente costumam pensar ou imaginar que isso só acontece para quem está acima do peso. Nem sempre, tá? Tem pessoas, por exemplo, as grávidas nem sempre estão acima do peso e tem o volume na região abdominal. A diferença é que elas não querem se conter, né? Querem ostentar a barriguinha de grávida. Temos aqui esses três modelos que essa atriz brasileira usou, que eu não lembro o nome. Enfim, vocês percebem que tem uma linha harmônica. Vocês conseguem ver que tem uma linha harmônica? Tem, por exemplo, nesse primeiro vestido preto, tem um decote V e que chama toda a atenção pro decote. E sem contar que é preto, né? A ideia de usar, tipo, uma túnica amarrada aqui na região abaixo do peito disfarçou a região abdominal também. Por exemplo, a gente tem aqui uma opção de usar um cinto marcando a cintura. Talvez vocês olhando aqui, vocês não conseguem ver que isso é um formato oval, mas tá? Reparem que ficou tão bem disfarçado, tão bem equilibrado, que você nem... Agora eu vou trazer essa atriz que eu acho fantástica, eu já assisti um monte de filme de comédia com ela, eu adoro, ela é maravilhosa, enfim, não lembro o nome dela, mas eu gosto dos filmes dela, enfim. Vocês podem ver que nessa primeira foto ela tá com uma calça, ela usa uma calça de ganga e ela usa uma blusinha tipo floridinha, tá? E não tem nada marcando aqui abaixo dos seios, mas ela conseguiu criar um equilíbrio com a blusa um pouquinho mais folgadinha, que vai dar um pouquinho mais de fluidez, vai disfarçar um pouquinho mais a parte da barriga, tá bem? Depois eu quis trazer esse, que é de saia e blusinha. Vocês veem que a primeira coisa que você quando você olha para essa foto, que chama muita atenção, e a linha do quadril por causa da estampa. A primeira coisa que você olha não é a região da barriga, do abdômen. E se você estiver usando uma roupa que não traz harmonia, a primeira coisa que as pessoas vão reparar
é a medida que você tem mais evidente. Tanto que seja o quadril, ou que seja o ombro, ou que seja a barriga, não interessa. A primeira coisa que eles vão olhar é a medida mais evidente. Não é porque a pessoa está com sobrepeso que ela tem gordura na região abdominal. Eu, quando tinha sobrepeso, nunca tive gordura na região abdominal. Tipo, o meu formato de corpo nunca mudou. Sempre foi ampulheta, mesmo quando eu tava com sobrepeso. Então, o teu formato de corpo não vai mudar, tá bem? Gordinha, magrinha, não interessa. É o teu formato de corpo e a mesma coisa com relação ao seu formato de rosto, que a gente vai falar na próxima semana. Então, fiquem ligadinhas, porque semana que vem a gente vai falar sobre formato de rosto. Vai valer super a pena. Por quê? Amor, você sabendo o seu formato de corpo, de rosto, coloração, as cores que você deveria usar, o que disfarçar, o que evidenciar. Amor, você nunca mais vai errar na hora de comprar maquiagem, na hora de comprar roupa, na hora de comprar bolsa. Nunca mais vai errar. Agora, meus amores, o vídeo está encerrado. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu espero que você também tenha ficado feliz de estar aqui comigo e que tenha conseguido absorver algum conhecimento. Deixa eu vir mais pra cá. Porque é essa a intenção, né? Que a gente consiga compartilhar o conhecimento e tudo que eu aprendi até hoje sobre moda e essas coisas. E, meus amores, me sigam lá nas redes sociais, deixa o like, partilhe com as amigas. E é isso, um beijo, tchau!